Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Esperança de Crescer SP. Corre agora, se inscreve lá e nos ajude a gerar esperança para quem precisa. Você que ainda não conhece, no Facebook meu ministério é independente, chama-se Reunidos Só Propósito. Só você digitar lá, solicitar sua entrada e participar toda segunda-feira ao vivo dos nossos cultos, a segunda-feira às 20h30, tá bom? E é aquela novela aqui em casa, a internet só falha na hora da live. Cheguei agora à noite, cansada que só... Tem um negócio aqui no meu cabelo. Cansada que só, tudo funcionando. Fui entrar para fazer a live, a internet começou a falhar. Então, amém, glória a Deus por isso. Sabemos que o inimigo ele sempre tenta impedir, né, aquilo que é a favor de Deus para nós, mas ele não vai conseguir. Eu creio em nome de Jesus que a palavra de Deus vai ser pregada. Então você que está aí do outro lado, você que está entrando, não se incomode se a internet te der um pico, né? Porque eu creio em nome de Jesus, amém? Hoje eu tô assim no ápice do cansaço. Eu tava aqui arrumando as coisas, falando para Deus que hoje eu vou terminar e vou dormir, né? Porque eu tô muito cansada. Gisele, a paz, boa noite, seja muito bem-vinda, Deus abençoe você. Agora à noite que eu cheguei, que eu fui ver sua mensagem, muito linda a mensagem que você deixou na parte da manhã, mas eu consegui liberar só agora à noite, tá bom? Vamos orar? Não existe nada na vida da gente que a gente venha conseguir sem ter uma vida de oração com Deus. Tenha uma vida de oração. E não queira ser perfeito, né? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, missionária, mas você é tão espontânea, tão livre. Eu sou livre porque realmente, lógico que a gente entra aqui, dá uma arrumada no cabelo, se maqueia um pouquinho, né? Mesmo cansada, acabada, mas a vida na realidade ela é outras coisas, são outros desafios. E a gente tem que aprender que nem tudo é sobre estética, nem tudo é sobre aquilo que está por fora, e sim aquilo que está por dentro, né? E eu orando, pedindo ao Espírito Santo que me guiasse sobre a live de hoje. Eu poderia não fazer, porque eu sabia que eu ia chegar muito cansada, foi muito desgastante, reunião atrás de reunião, né? Mas eu falei, não, Senhor, eu tenho que te servir. Eu preciso te servir, eu preciso te adorar, eu preciso entregar o meu melhor para ti. Então, nesse momento, nós vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus me capacite, para que minha garganta não fique coçando tanto, né? E para que a gente faça um trabalho de excelência, amém? Ao vivo, sempre vai ter uma coisinha ou outra, né? Mas que bom que eu não tô sozinho, eu tenho vocês para estar comigo nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe também a vida do Ricardo Tim, né? A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, né? Deus abençoe seu filho, sua esposa, sua família, amém? Vamos orar? Vamos orar que hoje eu tô sedenta. A Gisele eu já sei qual que é o pedido de oração dela, mas você que tá aí, né? De repente precisa de oração, coloca aí a tua oração, compartilhe para que outras pessoas venham entrar e participar. Em nome de Jesus, que é para a glória de Deus, amém? Deus é bom o tempo todo, Deus nos ajuda o tempo todo. E que bom, Gisele, que você está aí. Creio que Deus vai falar muito com você. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, Deus de poder. Ai, meu Pai, Deus de misericórdia. Ai, Senhor, apesar de... É com muito amor, com muito zelo, com muita satisfação que eu estou aqui para ministrar a Tua palavra. Senhor, eu creio em nome de Jesus que não é nada sobre mim, então eu estou bem tranquilo, né? É sobre a graça. E hoje nós queremos acessar, Senhor, a graça. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, repreende todo mal, toda seta, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todas as dificuldades caiam por terra, Senhor, e que antes de acabar esse ano eu venha gozar, Senhor, do Teu milagre, das coisas que o Senhor tem preparado. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, todo mal, Pai, toda seta,
Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra caia por terra em nome de Jesus. Pai, a semana está apenas começando. O Senhor pode nos ajudar? Nos ajude, Pai. Nos ajude a orar mais, a buscar mais e a ter mais sabedoria em nome de Jesus. Amém? Que bom que nós possamos estar aqui, né, em nome de Jesus. Amém? Para falar do Senhor. E a palavra que Deus deu hoje para mim, ontem, na verdade, foi sobre Salmo 34. O tema é: provai que o Senhor é bom, né? E a palavra está escrita assim: olha, bendizei o Senhor em todo tempo, o teu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo todos, e a uma lhe exaltemos o nome. Buscai o Senhor e ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Provai, veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, que só vós santos, pois nada falta aos que o temem. Glória a Deus. E eu estava lendo aqui um pouquinho antes de a gente começar a bater esse bate-papo de segunda-feira. Eu acho muito importante, né? É que tá ficando tão corrido, que às vezes eu vou ter que cancelar mesmo, né? E a questão da garganta também, né? Ela tá precisando descansar um pouquinho. E aí eu tava pensando, e Jesus estava me orientando sobre algumas coisas. E Davi estava num momento de dificuldade, né, com o rei Abimeleque, né? E ele disse que ele estava angustiado, porque ele sabia que se alguma coisa desse errado, provavelmente ele seria morto, provavelmente algo muito ruim aconteceria com ele. E quando a gente fala aqui, a gente lê na palavra de Deus, né? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Presta atenção em nome de Jesus. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com grandes problemas, tudo que nós temos que fazer é bendizer ao Senhor. É se achegar perto do Senhor. E muitas das vezes nós fazemos errado. Muitas das vezes nós não se achegamos ao Senhor, muitas das vezes nós queremos fazer um caminho, queremos a Jane, com a varinha, não. É que nós temos que respeitar as etapas que nós estamos passando. E nessa etapa que nós estamos passando, nós temos que bendizer o Senhor. Nós temos que entender que o Senhor é um Deus que Ele sabe o que rola por dentro e por fora. Ele sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida. Não adianta a gente ser teimoso, teimosa. Não adianta a gente dizer assim: olha, a partir de agora eu vou fazer do meu jeito, na minha hora, né? Não adianta. Nós precisamos entender que as coisas de Deus, ela tem um caminho. E é bem diferente do nosso. E quando eu olho para a palavra de Deus que está escrito assim: gloriar-se-á o Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e me alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. E às vezes essa falta de acolhimento, esse desespero que bate na nossa alma, é porque nós ainda não entendemos que nós temos que buscar até que o Senhor possa nos acolher, até que nós venhamos achar paz dentro do nosso coração, até que nós venhamos em nome de Jesus, que nós venhamos contemplar o quanto Deus nos ilumina com as nossas orações, com os nossos caminhos,
né? Jamais nós vamos sofrer vexame se nós buscarmos o Senhor, porque independente da circunstância, Deus é Deus, Ele fez o céu e a terra e com Ele nada muda, aleluia, da glória, nada muda. Então você deve ficar firme, você deve buscar, você deve clamar. A Bíblia diz que clamou esse aflito ao Senhor e o Senhor o ouviu e livrou das suas tribulações, porque ele tinha que se apresentar a Abimeleque, mas ele se fingiu de doido, e Abimeleque não achou que ele não era um grande líder, e ele se fingiu de doido, e você às vezes não sabe se fingir de doido, você às vezes você quer resolver tudo na paulada, você quer resolver tudo do jeito que você quer, e aí as coisas começam a dar errado, porque não é assim que funciona, né? Hoje eu fiz uma ministração um tanto profunda, e assim, o quanto nós precisamos de sabedoria para tudo, para lidar com a nossa família, para lidar com o nosso relacionamento, para tudo. Porque o diabo, ele é sujo. O diabo, ele faz errado, ele quer ser moralista, ele quer cobrar das pessoas, mas ele é o errado. Ele começou tudo errado. E ele quer ser moralista. Mas quantas coisas nós precisamos ainda colocar no lugar, quantas coisas ainda nós precisamos entender que só provém do Senhor, e que nós temos que clamar até, ai Senhor, eu estou angustiado, eu estou angustiada, Senhor, olha, eu estou precisando resolver tal coisa, parece que não vai nem para frente nem para trás, e aí que eu tenho que começar a clamar, eu tenho que começar a acessar constantemente. Tem gente que quer clamar na segunda 10 da manhã e 10h30 quer que Deus tenha feito alguma coisa. Não. O quanto o processo, eu tenho ministrado muito para vocês isso esse mês, né? O quanto o processo é extremamente necessário. O quanto o processo é necessário para você entender, para você que errou, não errar mais, para você fazer as coisas que devem ser feitas da maneira certa, porque ninguém cresce de uma forma que, tá tudo perfeito. Não, nós crescemos porque nós erramos mesmo, porque nós pisamos na bola, né? E a gente tem o nosso Deus perfeito. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa daqueles que o temem. Você precisa temer, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa... E quando eu falo conhecer, missionário eu não conheço, vou fazer curso de teologia. Gente, cuidado, curso de teologia desvia as pessoas da verdade. É melhor você ser simplesinho, ir lá, olhar, ler, tentar entender, né? Puxar no Google, puxar hoje no IA, né? Porque o IA tá fazendo muito sucesso hoje. Muito sucesso com resposta, com todas as coisas. Então o que nós temos que fazer? A Bíblia diz para nós nessa noite que provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Talvez você tenha se refugiado aonde? Na sua mãe, no seu pai, você tenha se refugiado na sua esposa, nos seus filhos. Você tem que se refugiar em Deus. Você tem que falar para Deus em nome de Jesus: Senhor, olha, eu preciso, Senhor, que o Senhor faça alguma coisa por mim. Sabe, Senhor, eu ando angustiado, ando triste, ando depressivo, né? Quero mandar meus sentimentos para minha amiga Leite, que perdeu a mãe dela, né? Então, assim, sabe? Existem coisas que a gente passa que nós não estamos esperando. O quanto é difícil um luto, né? O quanto é difícil uma enfermidade mortal que leva a pessoa em 15 dias, 20 dias, mas nós estamos aqui vivos, inteiros, saudáveis, aleluia, e nós devemos lutar, devemos olhar para a palavra de Deus e falar: eu vou bendizer o Senhor, eu vou adorar, né? A Bíblia diz: buscai o Senhor e Ele me acolheu. Então Deus está aqui hoje, nessa noite, para te acolher, para te ensinar, para que você acalme teu coração e espere Deus criar um caminho, porque todas as vezes que nós criamos um caminho por nós mesmos, nós quebramos a cara, dá errado, as coisas acontecem de uma forma totalmente errada e depois nós sofremos, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa, porque nós não sabemos esperar no Senhor. Nós achamos que a sabedoria vem de graça, ela não vem, ela vem de muita luta, ela vem de muito choro, ela vem de muita lágrima, ela vem de muita humilhação, né? Eu costumo falar que Deus não dá nada de graça para ninguém.
Quando Deus mandou Noé construir a arca, nossa, o que Noé passou. Chamaram Noé de doido. Ah, está construindo a arca, você é doido. Como que essa arca vai chover nada, né? Um povo corrompido, um povo que já não fazia mais aquilo que agradava ao Senhor. Toma cuidado para você começar a fazer coisas que você acha normal. Começar a fazer coisas que não agradam ao Senhor e você considerar que aquilo é simples e normal. Não é. É como falar mal da vida dos outros. Não é uma coisa normal, não é uma coisa que agrada a Deus, né? E eu tenho muito problema com isso, que as pessoas vêm falar, eu corto. As pessoas vêm falar, eu corto. E aí as pessoas acham que a gente é grossa, ignorante, mas não é. Não é sobre a vida dos outros. A vida tá tão paulada, gente. Eu tô trabalhando demais. Hoje é um dia que eu tô esgotada. Mas eu falei, Senhor, hoje eu vou trabalhar para ti. Eu vou ministrar a tua palavra, né? E aí foi quando o Senhor colocou isso no meu coração, né? O anjo do Senhor, né? Acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus vai livrar nós da prova. Deus vai livrar nós da angústia. Em nome de Jesus, Deus vai livrar nós daquelas circunstâncias que a gente olha e fala, ai, não tem mais jeito. Tem sim, Deus tem. Mas você precisa acessar a graça, você precisa ser teimoso, teimosa. Você precisa dobrar o teu joelho. Você não pode começar o dia, acabar o dia sem louvar o Senhor, sem dizer que Ele é bom. Sabe, parar de querer um evangelho mágico. Esses caras que ficam pregando pela televisão aí, fazendo 1000 promessas. Tudo ser vergonha, pilantra, safado, porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Evangelho é uma coisa séria. Você precisa dar o tempo, você precisa buscar, você precisa acessar, você precisa louvar. É necessário que você passe pelo processo, pela circunstância, até que você chegue lá. E não tem mamão para ninguém não, porque eu virei cristão, eu aceitei. Não tem mamão para você, querido. Não tem, querida. Não tem mamão, não tem situação fácil, não. Nós devemos lutar, nós devemos ser maduros, ter uma maturidade. Davi aqui se finge de louco. E muitas das vezes você só quer enfrentar coisa de frente, só quer enfrentar, não sabe calar a boca, não sabe esperar Deus agir. Aí vai lá, coloca a língua em frente. Não é sobre você. Ou você deixa bem Deus fazer, ou você faz. Mas se você fizer, você vai ter sua consequência. Você precisa, em nome de Jesus, você precisa entender novamente o que é que Deus quer. Talvez às vezes eu fico aqui aflita, querendo uma solução e tudo. A primeira coisa que Deus faz comigo, desliga tudo. Desliga tudo, sai de tudo, porque eu vou falar. E aí eu faço isso. E poderosamente o Senhor vem com o maná dele, com a resposta dele. E as coisas acontecem, né? A válvula de escape chega, porque até Deus colocar você no pódio, onde, né, é a promessa dele, vai chegar várias válvulas de escape, várias situações que vão, né, vão aparecer para Deus ir cuidando ali de você. Mas nesse momento que viu uma Abimeleque, aquela guerra, aquela afronta de frente, você fala, meu Deus, e agora eu tô perdido. Ai, Senhor, eu tô perdido, não tem mais o que fazer. Faça como Davi, né? A Bíblia diz que Davi livrou Davi do temor, dos temores, do medo, né? Abimeleque era um rei extremamente poderoso, né? E ia matar Davi com certeza, não tenha dúvida que ia matar, saber que ele é um israelita, então aí que ia matar. Ele se fingiu de morto, de doido, de morto não, que esse fingiu de morto foi Paulo, esse fingiu de doido. E ele começou a falar coisa com coisa que não entende. Abimeleque achou que ele não era nada. É melhor que as pessoas achem que você não é nada. É melhor que as pessoas não te dão título para nada. Continue adorando, continue fazendo as coisas do jeito que tem que fazer, né? Eu gosto muito também de Jó 19, porque Jó estava numa situação tão difícil e os amigos dele o acusaram, né? E ele fala, não, meu Redentor vive e reina, e por certo ele se levantará ao meu favor. É sobre isso que você tem que profetizar na sua vida. Não importa quem está na direita, quem está na esquerda, o que está acontecendo. Você, aleluia, glória a Deus. Você tem que falar, meu Redentor vive e reina. E por certo ele se levantará ao meu favor, por certo ele fará coisas, né? Em nome de Jesus. Outra palavra que
vem ao meu coração, tá no livro de Jonas, né? Aí quando eu olho lá no livro de Jonas, que ele desobedeceu a Deus, foi parar dentro da barriga de um grande peixe. Não fala baleia, mas a Bíblia fala na barriga de um grande peixe, tá? E eu vejo Jonas lá aflito dentro da barriga do peixe, sabendo que tudo aquilo que tinha acontecido era por causa dele, porque ele não queria obedecer, porque ele não queria responder o chamado que Deus tinha para ele. E ele estava lá mais uma hora e ele começou a clamar, ele começou a pedir perdão para Deus. Ele começou a clamar, ele começou a pedir para Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, ai, me perdoa. Ah, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou para Nínive. Nossa, quantas coisas o Senhor pede pra gente fazer, a gente fala: ai, não vamos fazer porque é ruim, porque não dá, porque é isso, porque é aquilo outro. Tudo que nós temos que fazer é obedecer a Deus para que Ele haja, para que coisas diferentes aconteçam. Parece que tem gente que tem um ciclo vicioso, vai acontecendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas. Corta isso da tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias lá na barriga do peixe. Eu fico imaginando Jonas 3 dias na barriga do peixe, não morreu, não faltou ar, né? Comida, nada, né? Eu mesmo sou fóbica, se eu ficar num lugar fechado, eu já começa a me dar uma agonia, tem que abrir. O vidro do carro tem que abrir, porque senão eu fico agoniada, né? Eu já começo a passar mal, parece que vai faltar o ar. Você imagina 3 dias na barriga de um grande peixe. Mas ele clamou a Deus e Deus resolveu a parada dele, Deus resolveu o problema dele. Então, em nome de Jesus, não desista daquilo que está te agoniando no teu coração hoje. Não desista desse problema que você olha e fala: meu Deus, está fora de controle. Eu não sei mais como que eu vou agir. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a minha casa. Senhor, em nome de Jesus, visita os meus problemas. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a sobreviver diante dessa circunstância ruim. Eu preciso, como eu preciso, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Não é pecado que você se achegue a Deus. Não é pecado que você se rasgue na presença de Deus de uma forma, né, limpa. Não fica procurando palavras bonitas para falar com Deus. Simplesmente ore, simplesmente adore, simplesmente deixe para Ele: Senhor, olha, eu achei que era dessa forma, não é, mas Senhor, me perdoa. Eu preciso, aleluia, em nome de Jesus, recomeçar. Eu preciso, Senhor, ter nova adoração na minha boca, aleluia. Senhor, como eu preciso entender que não é sobre a minha dor, não é sobre a minha espera, não é sobre a minha angústia. Senhor, é sobre ti, é sobre a tua palavra. Senhor, tu vai me guardar da boca do leão, como guardou Daniel, né? Da boca dos leãozinhos, tu vai me guardar. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, me ajude. E às vezes nós estamos procurando assim: eu quero falar com Deus, mas eu preciso de palavras bonitas. Eu preciso de, meu Deus, eu preciso, não, né? Eu preciso de copiar alguma coisa, ver um vídeo na internet para saber como é que faz para orar. É cada bestagem que eu escuto, né? E não, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus da maneira mais simples que existe. E a maneira mais simples que existe é você chegar e abrir o teu coração. Como eu disse para ele hoje, eu falei: olha, Senhor, hoje eu estou mesmo cansado, eu vou deixar para fazer tudo amanhã, né? Assim que acabar a live. Gente, a gente tem que ser sincero. A gente não pode ser o super crente. Agora eu sou crente. Eu não canso, eu pulo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, em nome de Jesus. Quieta seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa entender que Deus está falando conosco hoje. Provar e de ver que o Senhor é bom. Então prova ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Adore ao Senhor, ore ao Senhor quantas vezes for necessário. Se for 200 é 200, se for 1000 é 1000, né? Mas eu fico sem entender algumas coisas. É bestagem mesmo, porque tem gente que é cada bestagem que eu vou falar pra você, brincadeira, um negócio desse, né? Olha, eu sempre gosto muito de, quando Deus dá um salmo para me ministrar,
falar também sobre o livro de Provérbios, porque Provérbios 3, versículo 5 diz, né? Confiar no Senhor de todo o teu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, porque às vezes nós queremos resolver o nosso problema no nosso entendimento, ou santa inteligência. Quando nós não podemos fazer isso? Quando nós estivermos numa angústia muito grande, quando nós estivermos numa situação, nós temos que parar tudo. Para tudo. Simplesmente para tudo. E fala, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor fale comigo profundamente. Ah, Senhor, como eu preciso. E tem gente que fica, mas por quê? Mas por que eu tô passando isso? Por que eu tô... Não, você tem que orar, né? É pra que você tá passando isso? Você tá passando isso pra quê? Pra se tornar um novo homem, uma nova mulher, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você esteja limpo diante da presença de Deus, para que você não tenha mais vontade de olhar para o Egito, né? Para que você não faça como a mulher de Ló, olhou para o Egito e virou uma estátua de sal e morreu. Por quê? Porque ela não queria largar os pertences, ela não se conformava com aquela vida, mas era uma ordem de Deus e Ló precisava sair de lá. Ai, gente, em nome de Jesus, a nossa obediência gera milagre, mas a nossa desobediência gera morte. Gera morte espiritual. Duro é quando nós cegamos espiritualmente e achamos que podemos viver e fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, como a gente quer. Nós só quebramos a cara, chegamos no fundo do poço. Então, em nome de Jesus, não é porque você está passando por tudo isso, é para quê? Porque pra que você está passando tudo isso? Talvez Deus queira te tratar de alguma maneira. E você ainda não entendeu sobre o tratamento de Deus. Então continue orando, continue bem dizendo a palavra do Senhor para que Deus fale com você. E para que Deus te livre da vida do Abimeleque. Porque se o Abimeleque te pegar, ele vai te matar. Porque ele tem poder para isso. Muitas pessoas, né, acabam subestimando o poder do diabo, né? Mas o diabo tem, viu? Se você der legalidade para ele, mata sim. Se você der legalidade para ele, destrói, né? A gente tem que respeitar muitas coisas, né? Eu vou contar uma aqui bem rapidinho. É tantas histórias, né? E esses tempos eu tenho trabalhado, saído bastante, então é mais histórias. E uma mulher, que eu não vou falar o nome dela, vou chamar ela de Benedita, apareceu uma macumba na porta dela, né? E ela, sem sabedoria nenhuma, né? Você tem que estar preparado para fazer essas coisas, né? Você tem que ter autoridade para ir, para recolher, né? Eu já fiz esse trabalho, mas assim, ela chutou aquilo lá, que não sei o que, fez um escândalo, começou a gritar, e quem fez, e não sei o que. Sem sabedoria nenhuma, né? Fora a outra que comeu, né? Essa daí, nossa, eu quase surtei quando me contaram, né? Mas amém, pra gente não expor ninguém. O que aconteceu com essa menina? Ela tá doente faz um ano vivendo de dor, um ano vivendo de coisa. Por quê? Porque ela deu legalidade pro diabo, a macumba nem era pra ela, que ela tinha que se meter lá no negócio lá, cara. Chamasse 1 ou 2 pastores, orasse na casa dela, fosse coberta, quando o lixeiro passasse lá, o lixeiro levasse, pegasse, colocasse num saco. Não, ela foi mexer, por quê? O inimigo, ele fica furioso. Então, assim, em nome de Jesus, se você não tem cobertura correta, não mexe com o que tá aqui, não te pertence. Porque vai vir consequência para vocês em nome de Jesus, amém? Ah, mas por quê? Ai, por que eu tô separando? Ai, por que meu marido não muda? Ai, por que eu tô com essa enfermidade? Ai, por que eu não consigo resolver os meus problemas, não consigo arrumar outro emprego? Ai, por quê? Por quê? Porque não! Pra quê? Deus, ele quer mexer lá dentro do nosso íntimo, ele quer nos ajudar a ser melhor. Ele quer a gente ajudar a ser melhor para nossa família. Hoje eu fiz a visita já no asilo, né? O vídeo já tá no YouTube, né? E eu vou começar a divulgar um pouco mais essa semana. E aí eu olho para aquela situação e eu falo, meu Deus, quanto abandono, quanta coisa. Hoje os filhos não têm mais paciência com os pais.
Os pais hoje, se morrer ou ficar doente, eles internam lá em qualquer lugar e fica lá em qualquer lugar. E, mas a Bíblia diz que no fim o amor de muitos esfriaria. Não chegou o fim ainda, toma vergonha na sua cara. Cuida do seu pai, da sua mãe, da sua família. Hoje eu tava de social indo para Guarulhos e eu vi um senhor com bolsa de colostomia, que fala, né, aquele negócio lá, sei lá. E o cara, de bengala, pelo amor de Deus, para subir o ônibus, eu larguei minha mochila, falei pra menina, segura a mochila aqui, desci do ônibus, ajudei o velhinho a subir no ônibus, né, devagarzinho, com jeito, vem aqui que eu ajudo, me apoia, porque eu sou alta, né, então me apoia aqui, vamos ajudar. E ele subiu, aí o motorista falou, uma pessoa assim não pode andar sozinha. Eu falei, Deus me livre, nem me fala um negócio desse. Uma pessoa não pode andar sozinha dessa forma, mas é assim que nós estamos, o mundo está. Porém, nós podemos fazer a diferença. Por que que nós passamos por um problema sério? Por que que nós passamos por grandes humilhações? Porque Deus está tratando para nos fazer melhor, para que nós possamos ajudar outras pessoas amanhã ou depois. E às vezes você está aí com bestagem, está aí achando que o mundo, acabou. Não, levanta e ora. Levanta e adora, levanta e faz igual Davi, Senhor, me livra. Eu tô provar e vejo que o Senhor é bom. A Bíblia diz que clamou o aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai livrar você da preocupação, de todas as tribulações, vai livrar eu das minhas tribulações, Senhor, em nome de Jesus. Comece a adorar a Deus, comece a ter um pouco mais de compromisso com Deus. Aí, ou você adora a Deus, ou você faz dos seus problemas a Deus. Porque tem gente que pega o problema e faz do problema dela o próprio Deus. Não, 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 não. O seu problema você tem que entregar para o Senhor. Continue orando, adorando, buscando, fazendo, porque o próprio Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus, dizer, eu creio, Senhor. Eu estou crendo, viu? Muito. Eu tô crendo muito que o Senhor, ele vai fazer mais além daquilo que eu tô pedindo e pensando. No tempo dele e na hora dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então que não me falte fé para continuar lutando todos os dias, não só por mim, mas por todas aquelas pessoas que precisam. Em nome de Jesus, que é para a glória de Deus, amém? Já estamos chegando no final, esquece de deixar seu joinha aí, corre agora, se inscreve no meu canal, o canal tá crescendo bastante, corre lá, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer, SP, e vocês podem ter certeza que logo haverá um testemunho, tá bom? Pode ser que demore só mais um mês, mas a gente vai ter um grande testemunho aqui, né, no meu canal, no Facebook, em todas as minhas redes sociais, tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Quarta-feira, não sei se eu vou estar ao vivo, porque minha garganta não tá boa, né, ela tá precisando descansar um pouco, né? E aí eu não sei se eu vou conseguir, mas aviso nas minhas redes sociais, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado Elias, obrigado Gisele, o Rogério que tá por aí, Deus abençoe você, sua esposa, sua família, a Gisele que tá por aí, Deus abençoe, calma, cautela, né, o Ricardo Tim, todos vocês que estão por aí, sejam muito bem-vindos, né, a esse trabalho onde o evangelho é pregado como ele é, sem enganação, sem invenção, sem nada, é como ele é. Ele é desse jeito e é desse jeito que tem que ser pregado, tá bom? Mas se eu não tivesse passado por tribulações e humilhações, talvez eu não teria convicção de estar ministrando isso para vocês, amém? Então, tá passando? Aguenta mais um pouco, porque Deus vai usar a sua dor para curar a dor de outras pessoas em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, Anai, Conhaçuia, Nabracas, Caialabaçai, Suia, Nabracas, Suia, Nabracas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós não merecemos, mas nós agradecemos pela tamanha fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos faz fiel depois da terra prometida, antes e depois, durante todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Nos cobre com teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês,
em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus, amém? E é isso aí, tamo junto, em nome de Jesus. Coraçãozinho aí para vocês. E semana que vem tô de volta em nome de Jesus, amém? Tudo que nós precisamos fazer é não perguntar por quê, e sim para que nós estamos passando por tanta luta, por tanto processo, e que nós temos que continuar de pé, lutando e crendo no próprio Deus, porque o próprio Deus vai se encarregar de criar caminho para entregar aquilo que é teu, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração de vocês e até a semana que vem.